Parte 1. Ana Sofia tinha 32 anos e era casada há 5 anos com Ricardo. Dedicava sua vida ao marido e à casa deles, uma antiga moradia de madeira no bairro histórico de Alfama, em Lisboa. Há 6 meses, após o falecimento da sogra, tinham acolhido o sogro, o senhor Manuel, que agora vivia com eles. A casa antiga rangia a cada passo de Ana Sofia pelo corredor, como se as tábuas sussurrassem segredos do passado. O senhor Manuel, um homem de 63 anos, ainda vigoroso, tinha ombros largos e cabelos grisalhos penteados sempre com esmero para o lado. Seu porte calmo e voz firme transmitiam segurança, muito diferente do nervosismo habitual do genro, Ricardo. Às vezes, aquele sorriso gentil do senhor Manuel tocava algo dentro de Ana Sofia, uma sensação estranhamente reconfortante. Ricardo andava em viagens de trabalho com frequência, e as noites passadas com Manuel tornavam-se cada vez mais comuns. O vínculo entre o casal estava distante, quase inexistente, e Ana Sofia encontrava-se perdida em sentimentos confusos. Numa dessas noites, vestia um vestido de verão leve, de alças finas, que terminava logo acima dos joelhos. Gostava de andar descalça pela casa, sentindo o frescor da madeira sob os pés. Ao passar pela sala, encontrou o senhor Manuel saindo do banho, vestido apenas com um roupão branco. O aroma de sabonete fresco e uma colônia clássica de barbear encheu o ar, prendendo Ana Sofia no lugar. Boa noite, Ana, disse ele, com voz firme, mas suave como um abraço. O calor subiu-lhe às faces, e ela se surpreendeu com a intensidade da sensação. No dia seguinte, Ricardo saiu para mais uma viagem de trabalho de 4 dias. Quando Ana Sofia fechou a porta atrás dele, viu o senhor Manuel parado no topo da escada, impecável em sua camisa passada a ferro e calças de tecido, com seus sapatos de couro brilhando discretamente no chão. Ele sorriu e disse: até o retorno do seu marido, Ana, está sob minha proteção. Aquelas palavras tinham um peso especial, que Ana não conseguia explicar. Naquela noite, Manuel tomou chá na sala enquanto Ana Sofia se sentava ao seu lado, o vestido delicado deslizando um pouco do ombro. A luz tênue da televisão iluminava o ambiente, e o silêncio entre eles era espesso, carregado de significados não ditos. De repente, ele perguntou: você é feliz por estar casada com meu filho? Ana Sofia ficou sem resposta. Na verdade, seus sentimentos por Ricardo tinham esfriado há muito tempo, mas como poderia confessar isso ao sogro? Mentiu, dizendo que sim, e ele pareceu captar a verdade escondida em seu olhar. Parece que está cansada, quer que eu massageie seus ombros? Ofereceu ele, com uma ternura inesperada. Apesar da hesitação, ela sentiu levemente. Quando as mãos dele tocaram sua pele, Ana Sofia sentiu uma onda quente percorrer seu corpo. Era um toque paternal, mas carregado de uma energia ambígua que a confundia. Manuel pressionou um ponto próximo ao pescoço dela, e ela soltou um suspiro involuntário. Isso ajudou? Perguntou, com voz baixa e rouca. O toque continuou, deslizando lentamente pelas costas dela, e Ana Sofia fechou os olhos para absorver cada segundo daquele momento proibido. Mas então, de repente, Manuel se afastou, levantou-se apressado e disse: desculpe, preciso ir ao banheiro. Ele saiu para o corredor, deixando Ana Sofia sozinha na poltrona, o coração acelerado e a mente em turbilhão. O que estava acontecendo? Algo dentro dela despertava, uma mistura de desejo e culpa que a atormentava. Na manhã seguinte, o clima em casa era estranho. Eles evitaram se olhar, trocando apenas palavras frias durante o café da manhã. Manuel se retirava para o quarto com frequência e fazia várias idas ao banheiro, que Ana Sofia não conseguia entender. Ela tentava afastar os pensamentos que a consumiam, mas o toque e a voz de Manuel continuavam a ecoar em sua mente. Mais tarde, enquanto lavava a louça na cozinha, Manuel estava atrás dela, guardando pratos na prateleira mais alta. Quando se inclinou, seu peito firme encostou nas costas dela, e o contato inesperado a fez congelar. Um arrepio percorreu seu corpo. Ele murmurou um pedido de desculpas quase inaudível, tão próximo que ela podia sentir seu hálito. Virou-se para encará-lo, com os olhos presos aos dele, que carregavam um cansaço profundo, uma mistura de desejo e tristeza. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som da torneira pingando. Manuel levantou a mão lentamente, como se fosse tocar seu rosto, mas recuou, franzindo o senho como se lutasse contra um peso invisível. Sem dizer mais nada, saiu apressado para o banheiro. Ana Sofia ficou parada, o coração batendo forte, sabendo que algo entre eles estava mudando para sempre, mas ainda não sabia o que exatamente. Parte 2. Nos dias seguintes, a casa em Alfama parecia envolta numa névoa de tensão e silêncio. Ana Sofia tentava disfarçar a inquietação, mas era impossível ignorar as frequentes idas do senhor Manuel ao banheiro e seu rosto cada vez mais pálido e cansado. Certa tarde, enquanto preparava um prato de bacalhau à Brás, ela observava-o sentado no sofá, olhando fixamente para a televisão, porém sem realmente ver nada. Vestia uma blusa leve de seda cor de vinho,
que acariciava sua pele com delicadeza, e uma saia lápis preta que realçava suas curvas sem exageros. Os saltos altos descansavam ao lado do tapete, pois dentro de casa ela preferia o conforto dos pés descalços, sentindo o frio do chão de madeira. Um colar simples de prata repousava em seu pescoço, brilhando suavemente à luz do entardecer. Ana Sofia decidiu que era hora de enfrentar a situação. Sentou-se ao lado de Manuel, encarando-o com um misto de preocupação e determinação. Manuel, está tudo bem? Percebo que anda muito cansado e preocupado. Ele desviou o olhar, mexendo nervosamente na ponta do roupão. Finalmente, suspirou fundo. Sofia, há algo que preciso lhe contar. Não queria preocupar ninguém, especialmente Ricardo, mas fui diagnosticado com diabetes. Ela regalou os olhos, sentindo um nó na garganta. Por isso anda tão cansado e as idas constantes ao banheiro. Manuel assentiu, a face marcada por uma tristeza profunda. Sim, e pior, os médicos disseram que minha bexiga não está funcionando direito. Preciso usar uma sonda para esvaziá-la. Ana Sofia sentiu um aperto no peito, imaginando quão difícil deveria ser para aquele homem orgulhoso e vaidoso enfrentar tamanha vulnerabilidade. Manuel, você não está sozinho. Vamos passar por isso juntos, prometo. Ele sorriu com uma mistura de gratidão e melancolia. Você é uma mulher forte, Sofia. Se não fosse por você, já teria me perdido. Ricardo não sabe de nada, e não quero que ele se preocupe. Mas às vezes me sinto como um velho cansado demais para continuar. Ana Sofia segurou sua mão, sentindo seus dedos frios e trêmulos. Você não é um velho, Manuel. É meu sogro, meu amigo. Vamos cuidar de você. Eu aprendo tudo que for preciso, mesmo que isso signifique virar enfermeira de madrugada. Ele riu baixinho. Enfermeira, é? Espero que não tenha que me dar remédio com aquele seu olhar de vou te punir que você lança para o Ricardo quando ele esquece as tarefas de casa. Ela sorriu, aliviando a tensão. Prometo que só usarei o olhar para o Ricardo. Com você, serei mais doce, pode apostar. Naquela noite, Ana Sofia vestia um pijama de algodão macio, cor creme, que caía suavemente sobre seu corpo, revelando a silhueta de seus ombros e braços. O ambiente era tranquilo, quase íntimo, e a proximidade entre ela e Manuel parecia ter se transformado numa aliança silenciosa contra a adversidade. Porém, o mistério se instalava no ar. Numa gaveta da mesa de cabeceira de Manuel, Ana Sofia encontrou um pequeno envelope amarelo, com letras tortas escritas à mão. O nome dela estava ali, mas o conteúdo era uma mensagem enigmática. Não é acidente. Sei o que aconteceu. Cuidado com as sombras que se escondem em Alfama. Ana Sofia franziu o senho, o coração acelerado. Quem teria escrito aquela nota? E qual segredo perigoso poderia estar ligado àquele aviso tão misterioso? Antes que pudesse refletir mais, a porta rangeu. Manuel apareceu no corredor, com o olhar pesado e os passos lentos. O silêncio da casa voltou a pesar, como se um segredo sombrio estivesse prestes a emergir, ameaçando tudo que eles tinham construído. E assim, a rotina tranquila começava a se desfazer, dando lugar a uma trama onde o passado e o presente se entrelaçavam perigosamente. Ana Sofia sabia que o próximo capítulo dessa história seria decisivo, mas ainda não podia imaginar o quanto sua vida estava prestes a mudar. Parte 3. Os dias em Alfama continuavam a desfilar numa cadência inquieta, onde o silêncio entre Ana Sofia e Manuel se espessava a cada instante. A descoberta do envelope enigmático não saía da sua cabeça, como uma sombra que rastejava pelos cantos da velha casa de madeira. Ela tentava manter a normalidade, cuidando de Manuel com paciência e carinho, enquanto o peso daquele segredo pulsava em seu peito. Numa tarde chuvosa, Ana Sofia decidiu dar um passeio pelo bairro, buscando clarear a mente. Vestia uma blusa leve de algodão azul, que ondulava com a brisa, e uma saia midi branca que deixava entrever suas pernas bronzeadas. Nos pés, uns sapatos baixos de couro, confortáveis para as ruas de paralelepípedos. Um lenço estampado pendia casualmente do pescoço, completando o visual despretensioso, mas com um toque de charme sutil. Enquanto caminhava, cruzou com Dona Carmo, uma senhora simpática de cabelos grisalhos presos num coque, que vendia pastéis de nata numa barraca na praça. Ana Sofia sorriu e comentou: Dona Carmo, sabe de alguma história estranha por aqui? Parece que Alfama guarda mais segredos do que as paredes dessa casa antiga. A velha senhora riu, com um brilho malicioso nos olhos. Ah, minha filha, Alfama tem mais histórias que pedras no chão. Dizem que por aqui já teve de tudo: amores proibidos, traições, até fantasmas. E, claro, acidentes que nunca foram bem explicados. Ana Sofia suspirou, sentindo o peso da coincidência. Voltando para casa, seus pensamentos foram interrompidos pelo toque do telefone. Era Manuel. Sofia, preciso falar com você. É urgente. Ela voltou correndo para o apartamento, encontrando na sala o rosto sombrio e os olhos fundos, como se carregasse um segredo maior que a doença. Descobri algo, disse ele, com a voz trêmula, sobre aquele acidente.
Não foi acidente, Sofia. Alguém tentou me prejudicar. Ana Sofia regalou os olhos, seu corpo se arrepiando. Como assim? Quem faria isso, Manuel? Ele hesitou, depois sussurrou. Alguém que não quer que eu conte o que sei. Mas não posso dizer mais aqui. É perigoso. Um silêncio pesado caiu entre eles. Ana Sofia percebeu que o homem forte que antes admirava agora estava preso numa teia de medo e desconfiança. Sentiu sua mão tocar a dele, oferecendo conforto e força. Vamos enfrentar isso juntos, prometeu, com firmeza. Naquela noite, Ana Sofia vestia um vestido preto justo, de tecido suave que delineava suas curvas, com decote discreto que deixava à mostra apenas um pouco do colo. Os cabelos soltos caíam em ondas sobre os ombros, e um par de brincos de prata balançava suavemente a cada movimento. A atmosfera da casa parecia carregada, como se o passado estivesse prestes a invadir o presente. Enquanto Manuel dormia, ela folheava o pequeno caderno azul onde anotava os cuidados do sogro, agora também um diário secreto de suas descobertas. As páginas estavam salpicadas de notas e bilhetes, a mistura de cuidado e mistério crescendo dia após dia. Mas, no silêncio da madrugada, um som estranho veio do corredor, passos lentos e arrastados, quase imperceptíveis. Ana Sofia congelou, o coração disparado. Alguém estava ali, na casa, observando e, no instante em que a porta do quarto rangeu, a luz da lua iluminou uma sombra que não deveria estar ali. Aquela noite marcaria o início de uma luta não apenas contra a doença, mas contra um inimigo invisível, cujo rosto ainda era um mistério. E Ana Sofia soube, com uma certeza gelada, que sua vida jamais seria a mesma. Parte 4. A casa em Alfama, que antes parecia um refúgio sereno, agora se tornava palco de uma tensão quase palpável. Ana Sofia sentia o peso da vigilância invisível que a rondava, enquanto cuidava de Manuel com uma atenção quase obsessiva. Cada movimento dele, cada suspiro, era registrado em seu pequeno caderno azul, que já se tornará uma extensão de sua alma. Numa tarde morna, Ana Sofia vestia uma blusa de linho branca, de mangas 3/4, e uma saia rodada azul marinho que roçava delicadamente seus joelhos. Nos pés, sandálias de couro com tiras finas, e no pulso, um relógio antigo herdado da avó, que parecia marcar não apenas as horas, mas os momentos decisivos de sua vida. Seu cabelo estava preso num coque frouxo, deixando alguns fios soltos que acariciavam seu pescoço. Enquanto preparava um chá na cozinha, ouviu passos apressados no corredor. Era Manuel, mais pálido que o habitual, com as mãos trêmulas segurando um envelope. Seus olhos encontraram os dela com uma urgência desesperada. Sofia, recebi isto hoje. Uma carta anônima, disse, entregando o envelope com mãos quase geladas. Ana Sofia abriu o envelope com cuidado. Dentro, um bilhete curto e ameaçador. Pare de cavar ou sofrerá as consequências. Alfama não esquece os segredos que tentam ser enterrados. Ela sentiu um calafrio. O mistério que já rondava a casa tomava contornos cada vez mais sombrios. Quem faria isso? Perguntou, tentando esconder o medo na voz. Não sei, mas tenho medo pelo que pode acontecer, confessou Manuel. Naquela noite, Ana Sofia escolheu um vestido vermelho vinho, justo na medida certa para esculpir sua silhueta, com decote sutil que sugeria mais do que mostrava, equilibrando elegância e uma sensualidade discreta. Seus cabelos caíam soltos, brilhando sob a luz suave do abajur, e um colar delicado de ouro adornava seu pescoço, acompanhando o ritmo de seus suspiros nervosos. Enquanto Manuel dormia, ela permaneceu acordada, olhando pela janela para as ruas estreitas e iluminadas por lampiões antigos. Pensava no que faria para proteger a família, enquanto uma sensação inquietante crescia em seu peito. De repente, um barulho vindo do andar de cima fez pular. Pegou um cabo de vassoura como arma improvisada e subiu as escadas com passos silenciosos. Ao chegar ao corredor, viu uma sombra se movendo rapidamente para a porta do quarto de Manuel. Quem está aí? Chamou, a voz firme, ainda que o coração batesse acelerado. A sombra hesitou, depois desapareceu pela janela aberta, deixando para trás um cheiro forte de tabaco e um bilhete caído no chão. Não adianta fugir. Ana Sofia pegou o bilhete, sentindo a ameaça mais real do que nunca. A casa, que deveria ser o santuário da família, tornava-se uma armadilha, onde cada passo poderia ser o último. No silêncio que se seguiu, ela percebeu que, para proteger aqueles que amava, teria que enfrentar não apenas os perigos visíveis, mas também os fantasmas que assombravam o passado sombrio de Alfama. E assim, a linha entre a segurança e o perigo se tornava cada vez mais tênue, enquanto a noite avançava, trazendo consigo segredos que clamavam para ser revelados, mesmo que isso custasse tudo. Parte 5. A madrugada em Alfama era fria e silenciosa, quebrada apenas pelo som distante de sinos e pelo sussurrar do vento entre as ruas estreitas. Ana Sofia estava sentada na sala, o vestido azul escuro envolvendo seu corpo com elegância discreta, enquanto segurava o pequeno caderno azul em suas mãos trêmulas.
Seus olhos atentos, porém cansados, buscavam respostas nas anotações e bilhetes que acumulavam segredos e medos. Manuel estava no quarto, aparentemente adormecido, mas a tensão no ar era palpável. A ameaça que pairava sobre eles não era mais um mistério distante. Era uma presença viva, uma sombra que ameaçava devorar tudo que construíram. De repente, o telefone tocou, cortando o silêncio como uma faca. Ana Sofia atendeu com o coração na boca. Ana Sofia, disse uma voz rouca e distorcida, pare com suas investigações ou sofrerá as consequências. Ela engoliu em seco, sentindo a ameaça crua e perigosa. Antes que pudesse responder, a linha caiu. Com as mãos trêmulas, Ana Sofia fechou o telefone e olhou para o caderno onde Manuel havia deixado a última anotação. Eles sabem que eu sei. Cuidado com quem você confia. Naquele instante, a porta do quarto rangeu e Manuel apareceu, pálido, mas decidido. Sofia, preciso que confie em mim. Não estamos apenas lidando com uma doença. O que aconteceu comigo não foi acidente. Há forças em Alfama que querem silenciar a verdade. Ana Sofia sentiu um frio na espinha, mas segurou a mão dele com firmeza. Vamos enfrentar isso juntos, Manuel. Seja o que for, não deixaremos que vença. Enquanto a noite avançava, os dois se prepararam para o que parecia ser a batalha final por suas vidas e segredos. O amor, o medo e a coragem se entrelaçavam numa dança perigosa, iluminada apenas pela luz trêmula de uma vela. Mas, quando pensavam estar prontos para o confronto, um barulho súbito vindo do porão fez-os congelar. A velha porta de madeira, que rangia há anos, estava entreaberta. Ana Sofia e Manuel trocaram um olhar. O que estaria esperando por eles naquela escuridão? E ali, no limiar da porta, uma sombra se movia lentamente, revelando um rosto conhecido, mas com um sorriso sinistro que fez o sangue de Ana Sofia gelar. Pensei que gostassem de segredos, não é mesmo? Sussurrou a voz. A batalha não havia começado ainda, mas o jogo já estava em andamento. E o próximo movimento poderia mudar tudo para sempre.